Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira que a gente se reúne para adorar ao Senhor. E embora essa não seja a forma ideal, porque não estamos reunidos fisicamente na nossa casa de oração, esse é o meio pelo qual Deus tem providenciado para nós, para não perdermos nossos laços, não perdermos nossos vínculos, para mantermos a nossa aliança com o corpo, com Cristo. E hoje, mais uma vez, toda a nossa família, em torno de um computador, em torno de um celular, se reúne para adorar ao Senhor. Nesse momento, eu quero convidar você a respirar bem fundo, para começarmos a fazer a nossa meditação na Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 75. Na minha Bíblia, o tema é Deus, o grande juiz dos povos. E eu quero meditar com você nessa palavra que diz assim: Nós te exaltamos, ó Eterno, graças a ti rendemos e sentimos a proximidade da tua presença. Todos os povos proclamam os teus feitos maravilhosos, pois disseste, quando eu escolher o tempo apropriado, farei justiça com retidão. Trema, entretanto, toda a terra com seus habitantes. Eu lhe firmei as colunas. Aos arrogantes ordenei, não sejais insolentes. E aos ímpios repreendo, não levanteis a vossa fronte. Não ergais com soberba a vossa voz contra os céus, não faleis com insolência contra a rocha. Não é do Oriente, nem do Ocidente, tampouco é do deserto ao sul, ou das montanhas ao norte que vem a vitória. É Deus quem julga, um rebaixa, a outro eleva. O Senhor tem na mão uma taça cujo vinho é espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até a última gota, bebam-no todos os ímpios da terra. Quanto a mim, para sempre proclamarei esses feitos, cantarei louvores ao Deus de Jacó. O orgulho dos perversos abaterei, porém exaltada será a honra dos justos. Eu quero dizer para você, irmãos, que esse salmo fala do controle de Deus. Do controle de Deus sobre todos os povos, sobre todas as pessoas. E ele fala que não é do Oriente nem do Ocidente, tampouco é do deserto ao sul ou das montanhas ao norte que vem a vitória. É Deus quem julga, um rebaixa e o outro eleva. O nosso Deus está no controle de todos os acontecimentos que nós estamos presenciando. Portanto, irmãos, não temai, não vamos ficar abatidos, vamos abrir as nossas bocas, os nossos lábios, adorar ao Senhor. Ele diz aqui, o salmista fala aqui no verso 9, quanto a mim para sempre, proclamarei esses feitos, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Olha, Deus está julgando, Deus está fazendo alguma coisa, nós não sabemos o que é. Quanto a mim, eu quero adorar ao Senhor, eu quero louvar ao Senhor. Então louvemos ao Senhor nessa noite. Abra sua boca, cante uma canção de declaração a Deus da sua majestade, do seu poderio. Engrandeça o nome do Senhor, que hoje, no final desse dia, no início dessa noite, você possa ser uma alma, um ser, uma boca que venha romper os céus com uma adoração sincera, mudando a atmosfera da nossa cidade, mudando a atmosfera do nosso estado, com o nosso louvor e a nossa adoração. Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa hora, Senhor, te agradecer porque o Senhor nos deu o privilégio de ainda estarmos vivos sobre a terra para engrandecer o teu nome. O Senhor nos deu fôlego e o nosso fôlego é para ti, Senhor. Então nos receba por sua misericórdia e graça nesse culto, Senhor, nesse culto virtual, Senhor, mas que ainda assim é a maneira que nós temos de nos congregarmos, Senhor, e de nos confraternizarmos e consagrarmos como um só corpo. Por isso, Senhor, eu te peço nessa hora, recebe a tua igreja, que nesse momento, cada um na sua casa, Senhor, se reúne em um só espírito para te adorar.
receba-nos, fala conosco, traz consolo, fortalecimento, porque nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor? Não importa o nome, seu louvor invade o céu. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos com saudades de todos. E nesse momento nós queremos convidar a todos para que possamos fazer um momento de louvor. Nesse momento eu convido você a preparar o seu coração. Vamos declarar que o reino do Senhor prevalece sobre nossas vidas, que não há situação difícil quando nós confiamos em um Deus Todo-Poderoso. Como nós falamos ontem no estudo, que os nossos olhos possam estar fixos no alto, né? Fixos no Rei dos Reis. Então vamos louvar o Senhor nessa noite. Amém. Muito reino, Senhor. Nosso Pai, que seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, Senhor. Nosso Pai, que seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
senão por coisas vãs. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Pois erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Pois erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Tua palavra é luz para o meu caminho. Boa noite. Estou com muita saudade da igreja, né? Já tem bastante tempo que a gente não se vê. Estou com muita saudade das crianças também, do meu ministério. Algumas crianças eu tenho conversado pelo WhatsApp, mas não é a mesma coisa, né, de que estarmos juntinhos, vendo todos os dias. Mas é um período, vai passar, e quando isso passar, nós vamos fazer uma grande festa para agradecer ao Senhor pelo livramento que Ele tem nos dado. Hoje eu fui convidada a trazer uma mensagem. Não vou trazer um estudo, porque a irmã Simone tem feito isso, tem feito muito bem, né, às quarta-feiras. Trago o estudo dos Salmos. Eu apenas vou trazer uma mensagem que o Senhor falou ao meu coração e que mexeu muito comigo quando eu li e eu tive, né, esse entendimento. E vou estar passando para a igreja esse salmo. A palavra de hoje está no Salmo 137, nós vamos ler ele todo. Salmo 137 diz assim: todos acharam? Vou esperar um pouquinho para vocês acharem a mensagem para que nós possamos estar lendo junto. Eu queria também pedir que todos os cultos, né, de quarta, os cultos de domingo de manhã e domingo à noite, que a gente se preparasse como se nós estivéssemos no templo, né, como se nós estivéssemos ali na nossa casa fazendo um altar ao Senhor. Porque é muito importante quando a gente se desliga de tudo à nossa volta e meditamos na palavra. Então, que nós possamos ter esse momento, né, de culto, e nós desligamos tudo, porque em casa é muito difícil nós estarmos totalmente ali, somente na palavra, mas que nós pudéssemos estar fazendo esse esforço de estar meditando somente na palavra nesse momento, e que nada pudesse nos impedir de ouvir a palavra de Deus. O Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, havíamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua no paladar, se não me lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém.
pois dizia: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Esse salmo fala de um momento triste que o povo judeu estava passando, né? A história triste que eles estavam passando, quando o povo foi levado cativo de Sião, né, de Jerusalém, para a Babilônia, por ordem de Nabucodonosor. A palavra de Deus diz que esse povo estava vivendo um período de idolatria muito grande. Muitos já não estavam mais ali na presença de Deus, já não estavam mais servindo a Deus, estavam se desviados, né, por idolatria. E o rei Nabucodonosor toma Jerusalém e leva o povo cativo, um povo que antes era alegre, um povo que era festivo, agora é um povo desolado, um povo triste, um povo que está sofrendo opressão. E eu comecei a imaginar, né, aquele povo que foi tirado da sua pátria, tirado do seu lugar ali de costume, né, dos seus costumes, da sua gente, da sua terra, e sendo levado como escravo para o domínio de um outro povo, de um povo que tinha outros deuses, né, que não tinham a mesma fé que eles e tinham outros costumes. E eu comecei a imaginar como que aquele povo estava triste por isso, né? Eu comecei a imaginar se fôssemos nós, como que é triste nós sairmos do meio do nosso povo, da nossa convivência e ficarmos cativos, sendo escravos em outra terra. E eu imaginei que aquele povo estava realmente sofrendo muito quando eles falam que assentavam e choravam, lembrando de Sião, lembrando da terra deles. É muito triste se começarmos a imaginar, né? Começarmos a imaginar esse povo sofrendo esse domínio, né? Sofrendo esse cativeiro. E esse salmo começa com eles se lamentando, né? Que eles ali, né, que eles se assentavam, né, à beira do rio e sentavam e choravam, porque estavam se lembrando da terra. E no versículo, e aquele povo tinha sido levado ao exílio por causa de uma desobediência a Deus, né? Deus já tinha falado pelas vozes, né, pela boca dos profetas, que esse cativeiro chegaria, porque o povo já estava totalmente corrompido, o povo já estava andando fora da presença de Deus, fazendo as coisas que não eram da vontade de Deus, e Deus já tinha avisado, né, aos profetas que avisassem esse povo que chegaria o dia de cativeiro. Mas o povo já estava tão longe da presença de Deus, já estava tão distante da presença de Deus, que não deu ouvido ao que Deus tinha falado, para aquele povo. Não queriam ouvir o que Deus tinha falado, não conseguiam mais ouvir a voz de Deus através dos profetas. E vamos lá em Isaías, que nós vamos ver quando o Senhor fala, quando Deus fala para eles isso. Isaías 24, Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6. Diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram a lei, violaram os costumes e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então, ali Deus estava muito triste com o povo judeu, que a palavra diz que a terra estava toda contaminada, né? Os moradores transgrediram a lei. Qual era a lei? Era de buscar a presença de Deus, era de estar fazendo a vontade de Deus, a aliança que tinha com Deus. O povo quebrou a aliança eterna com o Deus vivo. E por isso a palavra de Deus diz que no versículo 6, que por isso a maldição consome a terra. Então o cativeiro já tinha sido anunciado para aquele povo, mas como eu disse, aquele povo estava tão distante de Deus que não conseguia mais ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos distantes de Deus, quando nós estamos distantes da presença do Senhor, acontece isso, nós não conseguimos ouvir, né? Não acreditamos naquilo que Deus nos mostra, não acreditamos naquilo que os profetas falam.
porque a aliança é quebrada, né? Nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus e entender que aquilo é uma mensagem de Deus. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Aquele povo não acreditavam, né, no que os profetas falavam, e o cativeiro chegou. O dia do cativeiro para eles chegar, o exílio para aquele povo chegou. E eles falavam, né, que no versículo 2, eles falam que penduraram as suas harpas, penduraram os instrumentos, né, que eram instrumentos musicais, um instrumento que eles adoravam a Deus. Falam que eles penduraram as harpas no salgueiro. E as harpas, os instrumentos musicais, eram um instrumento que eles tinham para louvar a Deus, é que eles louvavam a Deus, né? E quando eles penduram os instrumentos no salgueiro, mostrando ali que estavam tristes, que não conseguiam mais louvar, né? Que não conseguiam mais trazer adoração ao Senhor, eles estavam ali guardando os seus dons, guardando o que trazia alegria de adorarem a Deus, de adorarem ao Senhor. E por esta e outras razões, eles não queriam mais tocar, eles não queriam mais entoar louvores a Deus. E eles estavam perdendo as suas características de povo de Deus. Quando eles penduraram ali os seus instrumentos, os instrumentos que eles entoavam louvores a Deus, eles estavam ali pendurando os seus dons. Aquilo que eles ofereciam de melhor a Deus, eles estavam guardando, eles não queriam mais usar. E acontece que quando nós estamos numa situação de tristeza, a primeira coisa que nós pensamos é em parar também, né? Em não querer mais, não querer mais usar os dons que nós temos. E às vezes nós queremos estar como esse povo estava, pendurar os nossos dons. A tristeza daquele povo era tanta que eles achavam que era melhor eles pararem de louvar. Não conseguiam mais louvar. E os babilônicos, né, as pessoas, eles falam que os que levaram eles cativo para a Babilônia pediam para que eles entoassem os cânticos que eles entoavam ao Senhor. Eles pediam para que eles entoassem os cânticos que eles tocavam em Sião, né? E assim, o texto não fala, de repente, se nós tivermos uma leitura, um estudo mais aprofundado, de repente fala, não sei, mas não fala se eles estavam sendo ameaçados de morte ali para tocarem, né, para louvarem. Mas os babilônios pediam, por que vocês não tocam, né? Aqui no versículo 3, versículo 3 de Salmos, já diz assim, ó: e os nossos opressores pediam, né, que fôssemos alegres. Os opressores deles pediam que eles fossem alegres, porque viam a tristeza daquele povo e viam que vocês não estão alegres, por que vocês não estão alegres, né? E diziam, entoai um cântico dos cânticos de Sião, né? Como porém, aí eles dizem, como porém havíamos de tocar um cântico ao Senhor em terra estranha. E quando eles falam que os babilônios pediam, aquele povo que levaram esse cativo pediam para tocassem os cânticos, o cântico que trazia alegrias a ele, e eles não conseguiam tocar. No versículo 4, 5, 6, a partir do 4, 5 e 6, falam que eles não queriam cantar louvores ao Senhor, cantarem louvores a Deus em terras estranhas. E aí me chamou a atenção, eu comecei a observar, por que não cantar louvores a Deus em terras estranhas? Por que não cantar louvor a Deus numa pátria que não pertencia a eles? Por que não adorar a Deus fora de Sião? Né? E eu comecei parei nesse versículo e comecei a pensar, quantas vezes nós deixamos de adorar a Deus porque não estamos dentro da igreja? Quantas vezes nós deixamos de buscar a presença de Deus porque não estamos dentro do templo? Aí eu comecei a pensar e eu lembrei que Daniel também foi levado cativo para a Babilônia, exilado também, né? Daniel também foi cativo, mas Daniel entendeu, eu até coloquei aqui que Daniel entendeu que o seu Deus era Deus de toda a terra. Olha que lindo que Daniel, a mensagem que Daniel deixa para nós hoje. Daniel entendeu que o Deus que ele servia era Deus em toda a terra, e não apenas em Jerusalém ou em Sião. E com essa certeza que Daniel tinha, Daniel pôde desfrutar
de muitas maravilhas de Deus para a vida de Daniel. Irmãos, por que não ter o mesmo entendimento que Daniel teve? Por que aquele povo, aquele pequeno grupo, preferiu pendurar suas harpas e deixar de continuar buscando a presença de Deus? Porque aquele povo já estava se desviado do caminho do Senhor. Aquele povo já estava com a fé deles corrompida. A palavra de Deus diz que lá em Isaías que a terra estava contaminada e aquele povo já estava contaminado. Por isso aquele povo não tinha mais força para louvar. Aquele povo só queria chorar, só se lamentar, só se lembrando como se tudo ali tivesse acabado. Mas Daniel mostra para ele, nos mostra através da vida de Daniel, nos mostra que Daniel, independente de onde Daniel estava, independente de onde Daniel estivesse, ele fazia o Deus dele ser conhecido. Ele fazia o nosso Deus ser conhecido. O que nós temos feito nesse período que nós estamos vivendo para mostrar às pessoas que não conhecem a Deus qual é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus ao qual nós temos buscado? Quem é o Deus que nós temos clamado nesse período? O povo parecia ter se conformado com o exílio. Aquele povo parecia que estava acostumado a viver aquelas condições que estava ali e já não tinha mais força para buscar a Deus e só choravam. E com isso, se nós formos estudar mais a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que muitos ali se desviou da fé. Muitos ali já naquele período de exílio se desviou da fé, como tivessem lá abandonado Deus. Quando o exílio acaba, muito do povo judeu se escolhe, né, fazem a escolha de permanecer na Babilônia. Como se não. Eu fiquei perguntando por que esse povo se esqueceu de Deus? Por que aquele povo se esqueceu de tudo que Deus tinha feito para eles? Como não se esquecer, né, de algum ensinamento se não for praticado? Tudo que a gente vem fazer, que a gente não tiver prática, se a gente não tiver a costume de estar sempre fazendo, a gente esquece. Eu trabalhei na enfermagem, né, há muitos anos, mas estou um tempo parada. Se eu voltar a trabalhar, eu vou ter que fazer uma reciclagem, porque eu fiquei muito tempo parada. As coisas mudam. E assim também é a nossa fé, assim também é a nossa intimidade com Deus. Ela tem que ter manutenção. Nós temos que buscar Deus todos os dias. Nós temos que buscar em oração todo dia, fazer a manutenção da nossa fé, fazer a manutenção do meu ministério, fazer a manutenção dos dons que Deus tem me dado. Porque se ficar parado, se a gente não usar os dons, se nós não usar de orar, não usar buscar a fé, uma hora isso acaba, esfria, fica no esquecimento. A gente não tem mais aquela intimidade com Deus, né? E o povo estava vivendo um período terrível. Eu imagino que deve ter sido um período muito difícil para os judeus, né? Aquele período de exílio, porque não foi só os jovens, não foi só um pequeno grupo, foi jovens, crianças, velhos, mulheres, né? Ricos, pobres, porque até o rei, né, também foi levado cativo. E foi levado um grande grupo para o exílio, né? Ficou longe do seu convívio, longe dos seus costumes, foram tirados da sua pátria. Eu imagino que deve ter sido um período muito triste para aquele povo, né? Um período muito doloroso para aquele povo, para todos eles. Mas o que podemos ver também, através desse salmo, que esse povo estava com uma fé meio que geográfica, uma fé que dependia do lugar onde eles estavam, eles dependiam para adorar Deus, que dependia de um lugar para estar, né? Era uma fé que para eles, como eles falam, que não tinha como eles adorarem a Deus fora de Sião, fora dos templos, né? E eu comecei, por que não? Né? Eles estavam com uma fé meio, será que só em Sião Deus ia agir? Né? Será que só em Sião, lá em Jerusalém, Deus fazia milagres? Né? Sendo que Deus já tinha provado várias vezes para eles, já dado vários livramentos para eles. E a fé de Daniel não. A fé de Daniel era uma fé salvadora. Era uma fé que, independente do lugar onde Daniel estava, Daniel mostrava a Deus para aquele povo. Independente do lugar onde Daniel estava, Daniel fazia a Deus ser presente. Daniel tinha um período de oração com Deus todos os dias. Daniel não se contaminou com as coisas daquele povo. Daniel foi separado. Irmãos, o que nós temos nesse tempo, que nós estamos
privados de estarmos juntos em comunhão com a igreja, nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a alegria de adorar a Deus, nós não podemos perder a alegria de entoar louvores ao nosso Deus. Porque como Daniel, como eu falei anteriormente, Daniel continuava a cultuar a Deus como se estivesse em Jerusalém. E Daniel continuava a cultuar a Deus como se estivesse em Sião, independente de onde ele estivesse. A fé dele era a mesma, a fé dele não diminuía, a fé dele era fé aonde ele estiver, Daniel adorava a Deus. E isso que é a mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu fiquei assim com o coração cheio, é que o Senhor quer nesse tempo que nós buscamos a eles aonde ele estiver. Independente se nós estamos dentro do nosso quarto, independente se nós estamos na sala, independente se eu vou assistir o culto através do celular, mas a minha fé em Deus tem que ser a mesma, a minha fé em Deus tem que ser constante. Eu não posso deixar de adorar a Deus porque eu não estou na igreja. Quantas de nós, às vezes, com esse período, guardamos os dons que Deus nos deu? Né? Quantas de nós, nesse período, deixamos de fazer a manutenção do nosso ministério? Se nós não cuidarmos da nossa fé, se nós não cuidarmos da manutenção daquilo que Deus nos deu, isso vai chegar um momento que nós vamos só sentar e vamos nos lamentar, porque vai acabar. Se nós não fizermos a manutenção dos nossos dons, quando isso acabar, eu vou me sentir um peixe fora d'água, eu vou me sentir fora da presença de Deus. Não deixe que a Babilônia nos afaste de Deus. Não deixe que a Babilônia abafe o nosso louvor. Esse dia eu estava em casa e eu senti uma vontade muito grande de adorar a Deus, eu senti uma vontade muito grande de buscar a presença de Deus. Eu peguei o notebook, botei na televisão, botei o som bem alto e comecei a cantar, e eu comecei a dançar com a Lívia e glorificar a Deus. E isso como trouxe alegria ao meu coração, como isso trouxe paz ao meu coração, porque eu estava sentindo falta disso, né? Eu estava sentindo falta de adoração, estava sentindo de adorar a Deus. E aqui, quando aquele povo babilônico pede para que eles entoem um cântico, né? O cântico que eles adoravam ao Senhor lá em Sião, o que Deus me trouxe à memória é que nós temos que mostrar a esse povo que a igreja não está calada, que a igreja continua adorando a Deus, mesmo que não esteja dentro do templo. Nós continuamos buscando a presença de Deus, mesmo que não esteja nos domingos à noite, fazendo um louvor maravilhoso, como é o ministério de louvor da nossa igreja, mas nós continuamos adorando a Deus dentro dos nossos lares. E é isso que Deus quer que nós façamos. E Deus quer que nós continuamos buscando a presença dele, que nós possamos continuar buscando a presença dele, fazer a manutenção da sua leitura diária da palavra de Deus, fazer a manutenção de você ajoelhar e orar e buscar a presença de Deus, fazer a manutenção de orar todos os dias, fazer o seu caderninho de oração, de pedido de oração, como nós tínhamos na igreja. Não deixe que isso se apague, porque quando isso se apaga dentro de nós, o que acontece é um distanciamento de Deus, é um esfriamento, um distanciamento da intimidade que eu tenho com Deus. E a palavra de Deus diz que esse exílio iria acabar. Deus, quando falou aos profetas, quando Deus falou ao profeta que iria ter o exílio, que o povo judeu seria exiliado, seria levado cativo, mas Deus também avisou para aquele povo que esse exílio um dia ia acabar. Vamos lá no livro de Obadias, profeta Obadias, versículo, só tem um capítulo só, tá? Obadias é um capítulo só, é o versículo 10 e o versículo 15. Quando nós lemos, né, nos versículos 7, 8 e 9, mostra que aquele povo, ele só pedia para que se cumprisse a profecia dos profetas, né? Que se cumprisse ali a profecia de terminar com a Babilônia, de destruir, da Babilônia ser destruída. É o que aquele povo pedia, né? Que acabasse com a Babilônia. E o profeta Obadias, no versículo 10, diz assim: por causa da violência feita a teus irmãos Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminada para sempre. Babilônia seria exterminada para sempre.
E o versículo 15 diz assim, ó, a restauração e a felicidade de Israel. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim fará contigo, e os teus malfeitores tornará sobre a tua cabeça. A palavra do Senhor diz que aquele cativeiro iria acabar. O versículo 28, ó, salvadores hão de subir. O versículo 21 diz assim, como no 20, diz assim, ó, os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão a cidade do sul. Salvadores hão de subir ao monte de Sião para julgarem o monte Esaú, e o reino será do Senhor. A palavra diz que já tinha avisado, né, que o dia do Senhor chegaria, que aquele exílio acabaria. E o versículo 7, 8 e 9 diz que aquele povo só pedia, né, que se cumprisse a profecia da Babilônia ser exterminada. Mas será que aquele povo pedia a Deus perdão pelos pecados que eles tinham cometido de se afastarem da presença de Deus? Será que eles pediam a Deus perdão por terem quebrado a aliança eterna, como diz lá em Isaías? Será que aquele povo se arrependeu, né, de estarem fazendo idolatria, né, um povo que era escolhido de Deus? Será que eles se arrependiam de ter feito a idolatria? No versículo 7, 8 e 9, eles queriam que se cumprisse a profecia, mas não pedem perdão. E, né, eu, quando li isso aqui, eu falei, Senhor, que nós possamos estar todos os dias pedindo perdão a Deus pelos nossos esfriamentos, pelo nosso abatimento. Às vezes a gente se pega se perguntando com medo, e a gente, às vezes, por nosso medo, por tudo que a gente escuta na mídia, por tudo que chega aos nossos conhecimentos, né, através de WhatsApp, através das mídias, às vezes faz com que o medo venha sobre a gente de uma maneira que a gente esquece o Deus que nós servimos, né? Um Deus que promete que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Um Deus como prometeu a esse povo aqui que o exílio iria acabar. Mas será que eu tenho pedido a Deus, Senhor, me perdoa porque às vezes eu me sinto fraco? Será que eu perdoo a Deus porque às vezes eu me senti insegura, sentir medo? Irmão, nós temos que confiar na provisão do Senhor. Nós temos que confiar nas promessas de Deus para nossas vidas. Esse é um período em que nós tínhamos que estar muito alegres. É um período que nós devíamos estar com o nosso coração radiante, com nossos louvores a todo momento, nos nossos lábios, entoando os louvores a Deus, porque é o momento que nós sabemos que a palavra do Senhor está se cumprindo e Jesus está voltando para nos buscar. É um período que nós estamos vendo que a palavra do Senhor tem se cumprindo, e a palavra de Deus diz que Ele vem buscar a tua igreja e que nós vamos morar com Ele. É um período que era para a gente estar nos preparando como a noiva, né, se preparando como noiva, né, adornada, limpa, com os nossos vestidos perfeitos, para encontrar com o noivo. E parece que nós estamos apavorados. Parece que nós estamos com medo desse dia chegar, como se nós não estivéssemos preparados. Irmão, vamos nos preparar para a volta do Senhor. Vamos olhar para o alto, como disse no estudo de segunda-feira, e esperar do alto aquilo que vai trazer esperança ao meu coração. Qual é a nossa esperança? Qual é o Deus que nós servimos? A minha esperança é morar no céu. A minha esperança é ter vida eterna com Cristo. É essa a nossa esperança. O que nós somos passageiros nesse mundo, e nada, circunstância nenhuma que sobrevier sobre as nossas vidas pode nos afastar da presença de Deus. Nada pode parar a nossa fé. Nada pode parar o que Deus nos deu como dons nas nossas mãos para que nós viéssemos trabalhar. Que nesse período nós possamos, através das nossas vidas, através
dos nossos testemunhos, nós possamos alcançar outras pessoas, que nós possamos cantar louvores para o povo da Babilônia, que o povo da Babilônia venha reconhecer a gente como um povo alegre, e um povo que continua alegre mesmo diante a tudo isso que está acontecendo, que o povo da Babilônia possa olhar para a gente e olhar para nós e dizer assim, aquele povo é um povo alegre, independente do que esteja acontecendo. E, irmão, nessa noite eu tenho orado a Deus para que o Senhor traga a nossa alegria aos nossos corações. Eu estava ouvindo a palavra, uma mensagem do pastor, que ele fala que nós somos um povo que temos que ter alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força, e ele fala sobre alegria, e nós temos que ter essa alegria, que a alegria do Senhor possa invadir os nossos corações, independente do que esteja acontecendo. Às vezes, nós sabemos que às vezes é forte, mas nós sabemos que o Deus que nós servimos é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Vamos pedir ao Senhor que venha nos trazer a alegria do Espírito Santo, que é a alegria que excede todo entendimento. Vamos mostrar para os babilônicos qual é o Deus que nós servimos. Não deixe que a Babilônia abafe o nosso clamor. Não vamos deixar que a Babilônia nos cale diante de tudo isso que está acontecendo. Não vamos deixar que a Babilônia venha nos interromper a nossa adoração a Deus e fazer com que a gente venha quebrar a nossa aliança com Cristo. Que nessa noite nós possamos entender que o exílio não foi feito para que nós viemos pendurar as nossas armas. Que o exílio não foi feito para que nós pegássemos nossos ministérios e colocássemos dentro da gaveta e deixássemos eles quietinhos até isso tudo passar. Que nós possamos entender que o exílio não foi feito para que eu fique dentro da minha casa, sentada, esperando se cumprir a profecia de que isso tudo vai acabar. Mas que o exílio foi feito para que eu possa buscar a presença de Deus com mais intensidade. Muito mais intensidade de quando nós não estávamos passando por isso. E nós viemos buscar a presença de Deus com muito mais intensidade, até mesmo antes de tudo isso acontecer. Se a minha fé era pouca antes do exílio, que agora, durante esse tempo que nós estamos privados, que a minha fé venha se fortalecer muito mais. E quando isso tudo acabar, nós possamos mostrar ao mundo qual é o Deus que nós servimos, que é o Deus de Daniel, é o Deus que ele pode e faz milagres independente de onde eu esteja. Basta que eu esteja em comunhão com Ele. Eu queria orar a Deus agora nesse momento e queria que nós, a partir de hoje, todos nós, fizesse dentro da nossa casa, um altar ao Senhor. Que nós não perdêssemos o costume de cultos de quarta-feira, que nós não perdêssemos os costumes de estar lembrando dos nossos ministérios, que nós, em vez de lembrar e só chorar e se lamentar e reclamar, mas que nós possamos lembrar dos nossos ministérios como assim, se preparar para a volta, né? Se preparar para a volta daquilo que Deus nos deu, para quando nós voltássemos, já não tivesse, eu não consigo fazer porque eu fiquei um tempo parada, mas que nós falamos, não consigo fazer porque esse tempo que eu fiquei em casa foi o tempo que eu tive para poder organizar, foi o tempo que eu tive para pensar, para organizar aquilo que eu vou fazer dentro do meu ministério. Que esse tempo de exílio não seja para você perder o costume de oração, que esse tempo de exílio seja para você fortalecer o seu momento de oração com Deus, que esse momento de exílio que seja um período em que nós buscamos mais intimidade com Deus, e quando tudo isso acabar, nós possamos dizer, o dia do Senhor chegou e nós estamos aqui agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Oremos a Deus. Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, Deus que está em todos os lugares. Que o Senhor possa nessa noite trazer para nós a alegria de te buscar, a alegria de estar na tua presença. Que neste período, Senhor, tu venha trazer, despertar em nós, Pai querido, dons que estavam adormecidos, que possa despertar em nós aquilo que nós não queríamos mais fazer, mas que possa, Senhor Deus, trazer com força e que nós possamos botar, Senhor Deus, mostrar para esse mundo qual é o Deus que nós servimos, qual é o Deus que nós temos clamado, qual é o Deus que nós temos buscado. Que essa mensagem, meu Senhor Deus, que Tu trouxe aos nossos corações, possa alcançar aqueles também, Senhor Deus, que não Te conhecem,
aqueles, Senhor Deus, que não têm uma intimidade contigo, aqueles que não têm, Senhor Deus, um convívio com a tua palavra, mas que eles possam sentir tremendamente o desejo e a alegria de buscar ao Senhor. Pai querido, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse momento. Muito obrigada porque a igreja, Senhor Deus, mesmo não estando em comunhão, nós estamos unidas, Senhor Deus, através da tua palavra. Pai querido, essa oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. É maravilhoso saber que vivemos um tempo diferente do tempo que Israel viveu. Israel, ele era um povo que não tinha o que nós temos. Eles viveram numa outra dispensação, num outro momento. Nós temos o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus em nós, independente do lugar e da situação em que estejamos vivendo. Israel, ele só podia adorar no templo, ele não tinha a presença do Espírito Santo como temos, eles eram limitados, então distantes de sua terra, eles não tinham como cultuar a Deus, mas nós não. Nós estamos acima dessas barreiras, porque Deus nos deu o seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso paracleto, Ele é o nosso consolador. Ele, o Espírito Santo, que fortalece o nosso homem interior, que nos guia na vontade de Deus, que fala conosco o tempo todo, através da sua palavra, no nosso entendimento. Então, o povo de Israel estava triste, penduraram as suas harpas, não queriam cantar mais, não tinham motivo, mas nós, independente da situação em que estejamos vivendo, nós temos motivos para adorar. Nós não precisamos calar nossa voz, nós não precisamos pendurar as nossas harpas no salgueiro, mas Deus nos convida nesse dia, nos convida mais uma vez a estarmos acima das circunstâncias que nos cercam. A adoração não pode parar, o louvor a Deus não pode parar. Foi por isso que Ele colocou tanta riqueza em nós, que é o seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós somos vasos de barro, mas nós guardamos em nós um tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo. Então que nessa noite, que através dessa palavra venha nascer no seu coração a chama da adoração, a chama do louvor a Deus, que você possa engrandecer a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em todo o momento. Vamos romper este céu dessa nação com a adoração da igreja, porque a adoração e o louvor, ela muda toda e qualquer situação. Vamos calar os nossos lábios para ficar computando derrota, para ficar computando problemas, Vamos encher os nossos lábios, irmãos, nesses dias de louvor a Deus. Não vamos fazer como o povo de Israel que pendurou as suas harpas no salgueiro, mas vamos sim adorar a Deus com alegria, com gozo. Vamos fazer brilhar a nossa esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, este culto. Entregamos a Ti as nossas vidas. Entregamos a Ti, Senhor, os nossos lábios, o nosso coração, a nossa mente. Queremos que o Senhor venha nos encher, Senhor. Não queremos que haja em nós espaços vazios para serem ocupados por coisas, Senhor, que nos tirem a nossa paz, que nos roubem, Senhor, a nossa esperança. Pai, nos encha de Ti. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada família que participou desse culto, cada família que ouviu a Tua palavra, abençoa cada coração. Eu quero Te pedir, Deus, para cada lar, a Tua paz, a Tua provisão, a Tua bênção, o Teu milagre. Senhor, eu quero Te pedir para cada lar o Teu sangue aspergido nos umbrais das portas, Senhor, para cada lar que está nos assistindo através desse veículo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Tu és o rei e teu reino
não é pra sempre.